deve ser generoso. E quando eu sou generoso, eu vejo aumentar as minhas riquezas. Quando eu sou generoso, o Senhor também ele é generoso. O Senhor ele é generoso. Ele é extremamente generoso. Então, quando eu sou generoso, estou expressando aquilo que Ele é. E então aumenta o quê? As nossas riquezas. Amém, irmãos? Que você possa experimentar essa verdade na sua vida. Ver suas riquezas sendo aumentadas. Vendo as suas vendas aumentando. Vendo seus negócios crescendo. Vendo você prosperando no seu trabalho. Vendo sua empresa sendo alargada. Isso é você ver as riquezas crescendo na sua vida. Que essa verdade se cumpra na sua vida, amém, irmãos? Amém. Se aproprie dessa verdade nessa noite, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé. Levante a sua oferta. Você não vê? Levante também as suas mãos. Uma atitude de fé nessa noite. Agradeça a Deus por essa oferta. Agradeça a Deus pelo privilégio que você está tendo de ofertar nessa noite. Isso é um privilégio. É um privilégio que Deus nos dá. O mundo não entende. Aí você tem revelação. É privilegiado. É bendito. Pai, eu declaro que cada irmão dessa igreja é bendito. É abençoado no nome de Jesus. Oh Deus, que nós possamos crescer nessa revelação de que nós somos abençoados, que como o Senhor é generoso, nós também somos generosos, porque nós somos filhos do Senhor. O nosso coração é igual ao seu coração. Oh Deus, que nos dá, oh Deus, esse mesmo discernimento, essa mesma clareza como igreja. Oh Deus, que nós possamos a cada dia ter revelação maior, de que podemos, oh Deus, entregar nossas ofertas ao Senhor como uma oferta de louvor, de adoração, com alegria, com disposição no nosso coração. Oh Deus, nós veremos as nossas riquezas sendo aumentadas na nossa vida, a prosperidade nos alcançando a cada dia, as riquezas nos alcançando em todas as áreas da nossa vida a cada dia, porque o Senhor é generoso conosco, em nome de Jesus. Eu abençoo cada irmão nessa noite, eu abençoo os que estão entregando a sua semente, eu abençoo aqueles que não trouxeram, mas que o Senhor abençoa ele, dê semente, prospera e riqueza, Pai, em nome do Senhor Jesus, que ele possa comer do melhor dessa terra, para a glória do Senhor. Amém. Amém, irmãos? Traga a sua oferta aqui na frente. Se você entregou seu dízimo durante a semana, pode permanecer aqui na frente para receber também a oração. Estenda suas mãos para cá, irmãos. Vamos essas famílias. Pai, em nome de Jesus, Senhor, que Ele recompense, que dá recompensa, que dá galardão, o Senhor que aumenta a riqueza, o Senhor que prospera, ó Deus, o Senhor, que eles possam ver a provisão do Senhor, ó Deus, eles possam ver, ó Deus, a fidelidade do Senhor, a bondade do Senhor na sua vida, ó Deus, por eles ter um coração do Senhor, ó Deus, ter um coração, ó Deus, com revelação de quem é o Senhor na sua vida, que o Senhor é o Deus da sua vida, é o Senhor, ó Deus, que eles possam, Deus, ser extremamente abençoados. Pai, o gafanhoto não tem poder na vida dele, ó Deus, nada, ó Deus, tem poder sobre as suas finanças, Mamon não tem poder, mas o Senhor é o Deus poderoso que prospera, que abre novas portas, que abre, Deus, provisões maiores, que abre riquezas maiores sobre a sua vida, sobre a sua casa, trazendo saúde, trazendo vida, trazendo abundância, provisão de todas as áreas. Nós abençoamos eles em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe você, meu irmão. Deus abençoe a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Vamos para o Mineiro News. Todas as notícias que você precisa saber agora. No dia 15 de junho, acontecerá um encontro com Deus para crianças e juvenis de 7 a 12 anos. As inscrições são limitadas. Corra e garanta já a sua vaga.
só é com justiça e sem verdade. O homem nunca desiste, nunca perde a fé, sempre tem esperança e sempre se mantém no fim. Para celebrar e fortalecer o amor entre os casais, a Igreja Videira de Corá fará jantar de casais vencedores no dia 8 de junho, às 19h30, na chácara Recanto das Milhas, em Corá. Vai ser uma noite de alegria, brincadeiras, palavras, oração, para restauração, para vida, para alegria no seu casamento. Vai ser um dia de renovo do seu casamento. Você viverá dias felizes do seu relacionamento com seu cônjuge, em nome de Jesus. Convide mais um casal, venha estar conosco. Investimento apenas R$100. Espero você. Uma nova igreja surge com poucos recursos e alguns méritos, mas com as nossas doações se torna um farol na comunidade. A oferta é uma semente plantada, gerando um oásis de fé no deserto. Sua doação é um investimento em vidas, um testemunho do poder da graça de Deus. 9 de junho, Dia Nacional para a Oferta de Missões Mundiais. Sua oferta tem salvado vidas e alcançado nações. Participe! Deus havia colocado um sonho no coração do pastor Aloysio, de termos uma rádio. E em 2007 existia um grupo de empresários proprietários da frequência 91.9, chamada naquela época de Rádio Companhia. Então uma oportunidade surgiu e eles estavam vendendo a concessão. Naquele tempo era uma impossibilidade a videira adquirir. Todavia, após uma campanha de oração, antes de vermos um milagre, aconteceu o encontro do pastor Aloysio com um dos sócios. Entretanto, o valor integral não seria possível naquele momento, somente em parcelas. Assim foi iniciada uma campanha para a aquisição da rádio. Muitos irmãos se comoveram com a situação e, como igreja, juntos se mobilizaram para realizar essa obra. Então, passo a passo, fomos conseguindo o capital. Deus vai abrir portas para que pudéssemos adquirir a rádio. E, finalmente, no fim de 2008, ela recebeu o nome de Vinha FM, na Conferência dos Radicais Livres, em setembro. Bom, irmãos, o Videira News fica por aqui. Desejo a todos vocês uma semana abençoada. Até mais. Amém. As crianças podem ir para a sala, irmãos? Lembrando, irmãos, que foi anunciado no dia 9. O dia 9 vai ser o segundo domingo do mês de junho. Nós temos essa campanha, que é uma oferta que nós tiramos todo ano, nesse mesmo período, que é uma oferta para missões. É uma oferta que fica aqui em Goiás, é uma oferta que vai para fora. Você viu nas imagens aí, são imagens de cultos, de ações nossas, de irmãos que estão evangelizando em países como Nepal, Bangladesh, distante, Índia, Paquistão. O seu recurso que você tem ofertado nesses anos tem chegado a esses lugares. Talvez você pense que não, irmão, mas nesses lugares o dinheiro lá, o valor comercial dele é muito baixo.
Então, o nosso dinheiro, se nós estivéssemos investindo nos Estados Unidos, talvez o nosso dinheiro não seria pouco, né? Mas como nós estamos investindo nesses países também, nesses países, então o seu dinheiro, ele tem abençoado essas nações. A igreja tem sido aberta, nós estamos com igreja no Japão, tem sustentado pastores, escola, crianças nessas escolas, elas têm sido sustentadas pelas ofertas dos irmãos aqui do Brasil, sustentadas, elas recebem lá 4 refeições, 5 refeições por dia, em países extremamente pobres, como na Índia, o pastor esteve, Nepal, Bangladesh também, é o mesmo sistema da Índia também, países que ele vive castas. As castas são pessoas, né, são, se não me engano, 3 castas que tem lá, e tem as castas que é os inferiores, é como aqui, né? Aqui todo mundo se mistura, mas lá não mistura. Das castas, da casta inferior, que fugiu agora a palavra, Dalit, chamar de Dalit, sejam os excluídos, né? E nós temos igreja nessa região, e a maioria dos membros dessas crianças que estão nessas escolas são os Dalit, crianças que não são aceitas em outras escolas, as escolas tradicionais, porque eles são os mais pobres daquele país. Mas não é só questão de pobreza, é questão de nascimento. Se ele nasceu dentro daquela casa, não importa se ele ganhou muito dinheiro, se ficou rico, ele ainda continua sendo Dalit. Então essas crianças, elas são excluídas. E lá nós temos igreja, temos escola lá, essas crianças, elas recebem estudo, elas são excluídas de outras escolas, mas lá elas recebem estudo, recebem alimentação. Então eles são sustentados por essa oferta das missões, que nós tiramos todos os anos. Então nesse ano, vamos separar uma oferta especial no dia 9 de junho, você trazer a oferta do culto do dia 9, vai ser especificamente para essas missões que a igreja líder tem em muitos lugares do Brasil e do mundo. Amém, irmãos? O Senhor falou que o Evangelho chegaria até os confins da terra. E sai daqui, o pastor Luiz estava contando hoje, interessante isso, que lá eles ficam impressionados como, né, o Brasil consegue ajudar com tantos recursos, porque a impressão que tem que o Brasil é um país muito pobre também, mas só que nós estamos numa posição privilegiada em relação a muitos países do mundo. Em relação a muitos países do mundo, nós somos ricos, somos mais ou menos a 8ª, a 10ª economia do mundo. Então eles esperam sempre que é os Estados Unidos que ajudam, né, que enviam missionários, que abrem igreja, planta projetos sociais, e hoje o Brasil faz isso. Em nações como o Japão, e esses países que eu falei, países aqui da Venezuela, Argentina, Paraguai está entrando, então, muitos países. Nós estamos em 35 nações, irmãos. Você tem noção disso? 35 nações. E o pastor Luiz ele é o pastor presidente, está à frente desse projeto. E sempre você orar, lembra do nosso pastor Luiz, lembra dele, porque ele é um homem abençoado, usado por Deus, mas ele tem um desafio muito grande. Estar à frente de 35 nações não é fácil, muitas demandas, mas que Deus possa dar sabedoria, discernimento, alegria no coração dele, instruções para que ele possa liderar essa igreja cada vez para crescer mais em nome de Jesus. Amém, irmãos? Nós quero compartilhar uma palavra com os irmãos. São 5, muito mais de Romanos 5. O livro de Romanos 5, quando nós lemos hoje no início, lá tem 5 vezes a palavra muito mais. Fala assim comigo. Os 5 muito mais de Romanos capítulo 5. Nosso Deus, irmãos, é um Deus de muito mais. Muito mais. É um Deus que você viu multiplicar os pães. Era 5 pães e 2 peixes. Multiplicou, alimentou uma multidão de mais de 5.000 pessoas. Mas não só alimentou, terminou, todo mundo saciou, ainda sobrou 12 cestos cheios. Jesus, ele encheu muitas talhas de vinho. Muitas talhas foram cheias de água, aliás, e eles se transformaram
no melhor vinho numa festa. Jesus é aquele que liberou a vida de Pedro e falou: olha, joga a sua rede no alto mar. E Pedro obedeceu a palavra, jogou a rede, e ele puxava o barco, puxava essa rede com o barco, e a rede quase estourando tanto peixe que tinha naquela rede, porque o nosso Deus é um Deus de muito mais. Fala assim: o meu Deus é um Deus de muito mais na minha vida. É isso que é. Por um lado, irmãos, o inimigo quer mostrar que nós somos um povo chamado muitas vezes para viver com escassez. Mas não, por outro lado, você vai olhar para o seu pai e vai ver e ouvir ele dizer: eu tenho muito mais para você. Amém? A palavra de Deus diz que ele é poderoso para fazer muito mais do que, irmãos, do que temos apenas pensado e pedir. Ele é o Deus do muito mais. O seu Pai é o Deus do muito mais. Por isso nós não podemos nos contentar com pouco, porque o nosso Deus é de muito mais. A tendência nossa é nos acostumar como o mundo acostuma. Uma vida mais ou menos, um casamento mais ou menos, uma saúde mais ou menos. Se contenta com pouco. Não, o nosso Deus é um Deus de muito mais. Eu não consigo, né? Eu sempre tenho uma visão e uma oração pela multiplicação, crescimento das nossas células da nossa igreja, porque eu sei que Deus é um Deus de muito mais. Se Deus não é um Deus do pouco, é um Deus do muito. O Deus tem muitas pessoas para ser salvas nessa cidade ainda, tem muitas pessoas para ser alcançadas, porque o nosso Deus não é um Deus de pouco, é um Deus de muitos. Amém? Então, hoje nós vamos falar dos 5 mais, que está lá em Romanos. E o primeiro versículo de Romanos está lá em, eu quero ler dos irmãos, está lá em Romanos 5, capítulo 5, versículo 8 e 9, que diz o seguinte: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Muito mais. Esse é o primeiro muito mais de Romanos 5. A palavra de Deus está dizendo aqui que Jesus morreu por nós. Mas quando que Jesus morreu por você, irmão? Quando é que foi que Jesus morreu por você? Quando você mudou de vida? Quando você melhorou? Quando você fez tudo certo? A palavra de Deus está dizendo que Ele morreu por nós, quando nós éramos ainda pecadores, nós éramos inimigos de Deus, mas Ele morreu por nós, Ele se entregou por nós. E agora, muito mais, sendo justificado pelo seu sangue. Quando nós éramos pecadores, Ele morreu por nós. E agora, o que Ele tem para nós? Uma vez que nós fomos limpos, fomos restaurados pelo seu sangue, uma vez que nós fomos justificados pelo seu sangue, o que Ele tem para nós hoje? Se lá atrás, quando nós éramos pecadores, antes de você nascer de novo, Ele já tinha morrido por você. E agora que você entrou no caminho, que agora você nasceu de novo, você foi salvo, o que Ele tem agora para você? É esse muito mais que Ele tem. Esse muito mais é feito por meio do sangue de Jesus. A nossa justificação, ela veio unicamente pelo sangue poderoso de Jesus, que foi derramado na cruz por nós. Há um sangue poderoso. O sangue fala de vida. Então, quando nós estamos falando do sangue de Jesus, qual que é a impressão que você tem? É daquele líquido vermelho? Você fica imaginando aquele líquido vermelho derramando, né? Os soldados que estavam ali no pé da cruz, de fato, eles viam aquele líquido vermelho derramando. A Bíblia diz que eles meteram a espada, a lança do lado de Jesus e saiu água e sangue. E o sangue jorrava de Jesus nos açoites. Mas não é esse sangue comum. Era a vida de Jesus que estava sendo derramada
por nós. Então nós fomos justificados justamente pela vida de Jesus. Então a palavra do Senhor nos está dizendo aqui que algo grande aconteceu por nós. O Senhor provou o amor dele quando nós ainda nos éramos inimigos de Deus. Quem prova amor assim? É que nós, humanamente falando, nós não conseguimos provar o nosso amor com pessoas que são hostil a nós, que são inimigas nossas. Nós temos dificuldade de provar o nosso amor com o nosso cônjuge muitas vezes. Mas aqui a palavra está dizendo que o Senhor provou o seu amor para conosco, entregando Jesus, morrendo por nós, nossa vida pecadora. Logo mais agora, uma vez que Ele morreu por nós, agora nós somos justificados. Então, depois da justificação, o que vem de Deus na nossa vida? O que você espera de Deus? Se quando você era pecador, Ele te amava, você aprontava, você era errado, mas você não era pecador, por que você aprontava? Nós éramos pecadores, não é porque a gente aprontava todos. Não, nós éramos pecadores porque nós nascemos do pecado. Nós nascemos de Adão. O pecado de Adão alcançou a todos. E por isso nós éramos pecadores, mas mesmo assim, o Senhor nos amou. Quem ama inimigos? Quem ama aqueles que nos desejam mal? Mas Jesus, o Pai, Ele nos amou. E tanto nos amou que provou esse amor lá na cruz, entregando Jesus por nós. E agora, uma vez que nós recebemos Jesus na nossa vida, o que pode vir então a mais do que isso? É o que a palavra está dizendo. Uma vez que Ele provou o seu amor na cruz, agora, muito mais, sendo agora justificado pelo seu sangue, somos salvos por Ele. Salvos de quê, pastor? Salvos da morte? Salvos do diabo? Salvos do inferno? Salvos de quê? A palavra está dizendo aqui que nós somos salvos da ira de Deus. Sei que nós entendemos que nós somos salvos do inferno, nós somos salvos da garra do diabo, das prisões, mas há algo que a justificação nos salvou, que foi da ira de Deus. A ira de Deus, ela não virá mais sobre você. A ira de Deus não virá mais sobre nós. Aleluia. Amém, irmãos? Amém. Você pode dizer glória a Deus? Glória a Deus. Ela não vem. Talvez coisas acontecem na sua vida e talvez você pense que Deus está irado por você. Pessoas que conversam comigo e falam: será que Deus está com raiva de mim? Porque eu deixei de fazer isso, eu deixei de ir na igreja, eu deixei de ir na célula, eu parei de ofertar. Será que Deus está fechando a porta de emprego para mim? É porque eu parei de dizimar, não estou mais dizimando? Porque as pessoas estão sendo com essa consciência de que a ira de Deus vem sobre nós quando nós falhamos, quando nós deixamos de fazer algo a Deus. Então nós temos essa consciência de condenação, de que Deus está sempre pronto para nos punir, para liberar a ira dele sobre nós, sobre os filhos de Deus. Você que é filho, amém, irmãos? Você é filho de Deus? Amém. A ira de Deus não vem mais sobre você, porque ela foi satisfeita em Cristo. Jesus recebeu o castigo no nosso lugar, mas esse mundo ainda vai experimentar a ira de Deus, e ela vai ser derramada. A palavra diz que vai ser 3 anos e meio de muito sofrimento. Terça parte que as pessoas vão morrer, estrelas do céu vai cair, coisas terríveis vão acontecer, porque a ira de Deus vai ser derramada sobre essa terra. 3 anos e meio, aponta lá para o grande tribulação. Mas a palavra está dizendo que nós vamos ser guardados dessa ira, nós não vamos passar por ela, porque agora nós somos justos diante de Deus. Você agora é justo. E esse é o muito mais de Deus. Deus, Ele não só provou o amor por nós, nós não somos aquela criança que estava perdida, perdeu seus pais, estava vivendo em situação de rua, e alguém foi lá e nos pegou,
mudou a nossa roupa, nos deu uma roupa nova, nos levou para dentro da sua casa, nos deu comida, bebida, e agora nós estamos ali, somos alcançados, alguém provando um amor por nós, nos trazendo para dentro da sua casa, mas dentro de nós permaneceriam os mesmos traumas, as feridas, as dores, os rancores, os medos, os ódios, estariam dentro. Mas o Senhor não veio só nos amar, só nos trazer para Ele, não. Ela está dizendo que Ele nos trouxe para Ele, Ele provou o amor, nos salvando, mas agora Ele pega e nos justifica pelo seu sangue. Há uma transformação que acontece na nossa vida que você não viu, que você não conseguiu visualizar acontecendo com você, mas ela aconteceu. Ela aconteceu dentro de você. Você foi justificado. Não é só alguém perdoado, mas é justificado. Pelo quê? Pelas nossas obras, pela sua obediência. Às vezes nós queremos invocar, mas eu sou obediente. Aquele irmão lá pronto a todos. Aquele irmão quase não vai no culto. Eu todo culto eu estou lá. Tudo que o pastor programa eu estou presente. Eu mereço. Eu sou uma pessoa boa. Eu amo a Deus. Eu faço meu devocional toda manhã. Eu leio a Bíblia. Eu tiro tempo para orar. Tem muitas pessoas que não fazem isso. Não é isso que justifica. Isso é importante? É, irmão. É importante fazer tudo isso. Mas não é isso que justifica você. Não é isso que torna você aceito pelo Pai, aceito por Deus. O que nos torna aceito por Deus é aquilo que Ele fez por nós. É o muito mais que Ele fez por nós, que o seu sangue, a sua vida fez por nós. Toda vez que você vê a palavra sangue de Jesus, o que nós estamos falando? A vida de Jesus, a vida poderosa dele, que foi derramada sobre nós e nos tornou agora justos diante de Deus. Então, primeiro muito mais, é que nós somos justificados pelo sangue de Jesus. Você não recebeu o seu perdão dos seus pecados, você recebeu muito mais, você foi justificado. E o que é ser justificado? Quem estava na aula de curção nesses dias eu falei sobre isso, sobre ser justificado. O que é ser justificado? O que é diferente de perdão, perdoado e justificado? Uma pessoa só perdoada, ela pode ir embora, mas o escrito de dívida vai estar lá. A pena foi perdoada, mas todo escrito de dívida, todos os seus crimes estarão lá. É como o juiz decide perdoar um penado, alguém que está lá, ele decide perdoar. Quando eu vou embora, eu vou perdoar você. Não tem aquele perdão presidencial que tem, que perdoa muitas pessoas que errou, que cometeu crime. O crime é ele extingue. Se olhar a ficha corrida dessas pessoas um dia, vai estar lá. Um dia estava. Ele foi sentenciado a tantos anos de prisão. Está escrito lá. Mas no tempo tal, o presidente deu um perdão. Mas o escrito de dívida, o crime dele está escrito nos livros de lei, da lei, da justiça. Agora, o justificado é diferente. O justificado, não há nada escrito contra ele. Então nós éramos os pecadores. Nós não somos apenas pessoas que bebia, que aprontava, que prostituía, que adulterava, e agora somos perdoados. Mentirosos, perdoados. Arrogantes, perdoados. Não somos assim. Nós somos justificados. Algo mais poderoso aconteceu. Nós também somos perdoados. Mas algo mais poderoso do que o perdão também aconteceu na sua vida. Qual? O sangue de Jesus. Ele justificou você. Ou seja, Ele tornou você uma nova pessoa, um novo homem, uma nova vida, agora sem mácula, sem crimes, sem pecado. Não há nada mais escrito contra você, porque alguém
morreu no seu lugar. E quando esse alguém morreu, que foi Jesus, você também morreu com essa pessoa. Mas quando Jesus ressuscitou no terceiro dia, você também ressuscitou com esse Jesus. Para quê? Para uma nova vida. E esse é o ponto alto da nossa vida cristã com Deus, que às vezes nós não entendemos. Parece que eu sou a pessoa passada, parece que eu sou a pessoa do passado ainda, parece que eu tenho coisas do passado, tenho resquício do passado. Não, irmãos, você tem que olhar para aquilo que o Senhor fez na sua vida. O sangue dele justificou você. Você morreu com a morte de Jesus lá na cruz. O seu escrito de dívida, os seus pecados estão cravados lá. E agora você ressuscitou com Cristo. Quando ele ressuscitou no terceiro dia, nós também ressuscitamos com ele. E agora nós somos novas pessoas, nova criatura. A palavra do Senhor diz que as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Amém, irmãos? É isso que nós somos. Justificado. Quando olha alguma coisa sobre você, não tem nada mais. Isso deixa o diabo pirado, deixa ele maluco da cabeça, porque nós nascemos no pecado. Quando ele pensou que tinha bagunçado tudo a criação de Deus, vem Jesus e com seu sangue nos torna justo, puro, santo, sem mácula, não resquício. Não há mais nada que nos impede, que nos separe de Deus. Nada, absolutamente nada separa você do Senhor. Aleluia. Há um caminho que foi aberto de acesso entre você e seu Pai. Essa semana eu estava vendo a música aí do Mefibosete, história de Teseu Lodebar. Eu pensei, não viu essa música? Isso é muito interessante. Toda uma história, né? Eu lembrando disso, como nós somos justificados. Ele, quando foi, era filho de Jonatas, filho de Saul, esperava o trono. Mas Saul morreu, Jonatas morreu junto. E agora o exército inimigo invade a cidade. Ele pensa, e a pessoa que cuidava dessa criança falou: não, se tirar daqui. E sai correndo com ela, tropeça, o menino cai, torce os pés, fica com os pés tortos, fica deficiente dos pés. Mas no dia do Davi assume o trono, ele procura saber se tem alguém da família real ainda vivo. Então ele fala: tem um. Está lá em Lodebar. Lodebar é um lugar seco, deserto, de afastamento, de solidão, de amargura. E lá que Mefibosete estava, com seus pés tortos. Isso apontava para a nossa vida. Mas o rei não manda trazer Mefibosete e faz-o sentar na mesa do rei. E agora ele está ali sentado na mesa do rei e fala: olha, agora tudo que você perdeu, eu vou restituir tudo, absolutamente tudo que você perdeu. Casa, carro, fazendas, animais, tudo. E você vai comer todos os dias na mesa do rei. Isso aponta para o que aconteceu conosco. Uma vez que nós sentamos na mesa, o que está diante de nós? É os nossos pés tortos? Ou a abundância da mesa do rei? A fartura da mesa do rei? O que está diante dele? Os pés ou a mesa farta? E por que nós queremos olhar para debaixo da mesa para os nossos pés, muitas vezes? Aquele já ficou para trás. Nós temos que olhar para aquilo que o Senhor colocou diante de nós. O muito mais de Deus para nós, a mesa farta, o suprimento, a alegria, a abundância, transbordar, esse muito mais de Deus que Ele tem para nós. É para esse aspecto que nós temos que olhar. Estava ali um homem dos pés tortos, mas sentado à mesa do rei e tendo tudo de bom. O segundo muito mais do Senhor, nesse texto, está em Romanos 5,10, que diz o seguinte: porque se nós, quando inimigo, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida.
quando nós éramos inimigos, ela está dizendo que nós fomos reconciliados com Deus. Não foi Deus que reconciliou conosco, foi nós que fomos reconciliados com Ele. Nós fomos reconciliados com Ele. Mediante a morte do seu filho. E agora nós somos reconciliados mediante a morte de Jesus. Como nós falamos, a morte de Jesus, nós morremos com Ele. O velho eu seu, o velho homem seu morreu. O seu passado morreu. Mas agora algo acontece. É o muito mais de Deus. Que agora nós somos reconciliados. Nós somos salvos pela vida. Pela vida que ao terceiro dia ressurgiu da sepultura. E nós também, a Bíblia diz, nós ressuscitamos com Ele. E agora nós temos vida com Jesus. A vida que Jesus tem, nós também temos. A vida que Deus deu ao seu Filho, também nos foi dada. Amém, irmãos? Essa é a vida, esse é o muito mais. Nós morremos com Ele quando Jesus morreu. Mas agora que nós somos reconciliados, a sua morte, o muito mais de Deus vem nos alcançando, que é com sua salvação, com a nova vida que Ele nos dá. Você foi reconciliado com o Senhor. Você recebeu dele uma nova vida. A ressurreição de Jesus não é um algo apenas histórico. Não. Ele ressuscitou só para ir para o céu, não. Ele ressuscitou porque o diabo não foi capaz de segurar, de prender o inferno, porque ele não tinha pecado. O sacrifício dele foi suficiente. O perdão pelos nossos pecados foi suficiente. O perdão pelo seu pecado foi suficiente. Então ele pôde ressuscitar dos mortos. Nada pôde prender ele, não havia escrito, não havia nada contra ele. Ele pôde ressuscitar. E quando ele ressuscita, então, ele traz consigo milhões e milhões de pessoas. E essas pessoas estavam eu e você, sendo ressuscitados com Ele, para viver uma nova vida em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Esse é muito mais de Deus. Nós somos ressuscitados e chamados para viver agora uma nova vida, que é a vida que Deus vive, a vida que Cristo vive. É a vida que Ele vive, nós somos chamados para viver, irmãos. Esse é o tempo que nós sermos despertados para viver a vida de Jesus. Não a nossa vida natural, mas a vida dos céus. Somos muito impactados, irmãos, muito impactados com a vida natural dos homens, do mundo, do Egito. E nós queremos nos preocupar como eles, queremos correr como eles, queremos pensar como eles, queremos posicionar como eles, queremos parecer como eles. Sabe? E quando você olha para a Bíblia, quando você olha para o passado mesmo da Bíblia, os homens de Deus do passado, o povo de Israel, você vai ver o tempo todo eles também querendo se parecer com os outros povos, quer adorar os deuses que eles adoram, quer servir como eles servem, quer casar com suas mulheres, quer comer suas comidas, quer beber nas suas taças, quer viver suas filosofias. Não é diferente hoje. Nosso desafio é viver a vida de Deus, a vida que Jesus tem para nós, a vida poderosa que Deus tem para você. Amém, irmãos? A vida que você tem hoje é uma vida muito mais poderosa do que a que Adão tinha quando ele foi criado lá no Éden. Talvez você pense que não. Fala, mas pastor, lá ele estava no jardim, lá não tinha o sofrimento que tinha hoje, tinha árvore na vida. Deus estava lá. Ao cair do dia, o Senhor sempre passeava. Pois é, mas hoje você tem uma vida muito mais poderosa do que Adão viveu. Mas nós temos, fala assim comigo, eu tenho uma vida poderosa, muito mais do que Adão teve. Porque essa é a verdade, irmãos. Deus, lá em Adão, lá no Éden, Deus não habitava dentro do homem. Deus não habitava dentro de Adão. Ele passeava pelo jardim, mas não habitava no homem. Mas o sacrifício de Jesus por nós, o que Ele fez por nós, foi tão poderoso, mas tão poderoso, que nos deu uma vida muito mais poderosa do que a vida que Adão tinha no jardim.
Porque essa vida de Jesus na cruz por nós, Ele traz para nós o quê? Agora Deus para habitar dentro de você, Deus habitar dentro de nós. Nós podemos agora viver com Deus habitando dentro de nós. Deus não passeia por fora, Ele habita dentro de nós. Deus não visita de tempo em tempo, Ele habita dentro de nós. Por vezes você pensa muitas vezes que você está sozinho, que Deus esqueceu de você, que Deus não te responde as orações, não fala com você, mas você não é visto. Mas pasma, Deus está dentro de você. Aleluia. Amém. Ele habita dentro de você. Ele decidiu nessa nova aliança habitar dentro de nós. Vaso de barro, frágil, mas contém algo tão precioso, tão poderoso, que é a vida dele em nós. E essa vida é o poder de Deus, que torna esses vasos de barro algo excelente, que torna você um vaso de barro cheio muitas vezes de debilidades, de fraquezas, mas torna você algo excelente, algo poderoso, algo especial, algo santo e separado, diferente do mundo, para viver a vida que Ele tem para você viver aqui. Adão não tinha Deus habitando dentro dele. Deus passeava no jardim e Adão tinha um lugar maravilhoso, mas nós temos Deus habitando dentro de nós, que nos faz viver nesse mundo sem nos contaminar com Ele, sem nos misturar com Ele, confiar nas promessas, na palavra, aguardando o seu chamamento, a volta do Senhor Jesus. Esse é o ponto alto também do Evangelho. Ele habitando dentro de nós. Nós vivemos talvez um dos tempos mais difíceis das eras que já existiram, mas nós conseguimos vencer o poder do Senhor. Vencemos o mundo com suas filosofias, vencemos os desejos da carne, vencemos as concupiscências dos olhos, do corpo, vencemos todas as coisas em Cristo. Estamos aqui nele, confiados nele, colocando toda a nossa confiança nele, toda a nossa vida nele. Por quê? Porque Ele habita dentro de nós. Amém? Ele nos tornou mais do que vencedor. Então nós somos na morte de Jesus, nós somos reconciliados. Uma vez reconciliados, nós somos salvos na sua vida. Você foi salvo na vida do Senhor Jesus. Quando Ele ressuscitou, você ressuscitou. Terceiro mais, está lá em Romanos 5,15. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais, de novo, fala assim, muito mais, a graça de Deus e um dom pela graça de um só nome. Oh, isso é poderoso demais. Isso é poderoso demais, irmãos. Muito mais pela graça de Deus e um dom pela graça de um só homem, Cristo Jesus, foram abundantes sobre muitos. Fala assim, a graça de Deus foi abundante sobre a minha vida. Nós somos parte desse mundo onde a graça foi abundante sobre nós. É muita graça, não é pouca graça. E o que é graça? A graça é o poder de Deus. A graça é algo que vem sobre nós, que não é o que nós merecemos, nós não merecemos, mas Ele nos dá gratuitamente todas as coisas. Ele fala, eu não neguei o meu filho, o que eu negaria a você? O que você acha que Deus negaria a você, meu irmão? Se dentro desse contexto Ele não negou seu filho, era tudo mais precioso que Ele tinha. O que Ele nega hoje em 2024 para nós? Nós não temos toda a revelação que precisávamos ter. Nós não temos ainda toda a revelação, porque nós achamos ainda que Deus está segurando alguma coisa, escondendo alguma bênção de nós, e nós não temos acesso. Eu tenho orado, eu tenho falado nesses dias, o Senhor tem me despertado, eu tenho me despertado há muito tempo, mas a cada tempo às vezes eu vou perdendo algumas coisas. O Senhor tem me despertado com o seu Espírito, porque o Espírito Santo é Ele habitando dentro de nós, nos chamando a tono, nos chamando para uma realidade espiritual, chamando para uma realidade de vida que Ele tem para nós. Não para a vida que eu enxergo, mas para a vida abundante.
que está disponível para nós, que é a graça dele, é o dom gratuito. Adão pecou, e a Bíblia diz que muitos foram alcançados por esse pecado. Sabe, em Hebreus não, no grego, essa palavra muitos tem o sentido de todos pecaram. Então estavam todos destituídos da glória de Deus, destituídos da graça, do favor, da vida, estavam debaixo da ira de Deus. Mas aí entra Jesus e a sua graça, o dom dessa graça, gratuitamente, Ele entra por nós na morte para nos dar vida, e uma vida abundante. Quando fala de abundante, irmãos, ou de abundância, qual que é a noção que você tem dessa abundância? Qual que é a noção que você tem da abundância de Deus para o seu casamento? Qual que é a abundância, a noção de abundância que você tem de Deus para a sua vida financeira, para a sua vida ministerial, para as suas emoções, para a sua saúde? Qual que é essa noção que você tem? Você está contente como está a sua vida hoje? Você está contente de onde você chegou com o Senhor? Ou você crê que Deus tem muito mais para você? Esse muito mais, irmãos, não é conversa de pastor, não é conversa de crente, não sou eu que estou falando para você, é a palavra de Deus que está falando. Ele está falando para nós hoje, que eu tenho muito mais para você. Não se contente, é uma graça abundante, transbordante, muito maior do que aquilo que aconteceu lá com Adão, muito maior do que os pecados. Há uma graça que foi disponibilizada para você, meu irmão, desfrutar, poderosa, grande, extravagante, que nos alcançou. E essa graça é o dom de Deus na nossa vida. Se o pecado alcançou a humanidade, se o poder do pecado foi tão grande a ponto de alcançar todos os homens e todas as pessoas que nascem hoje, nascem debaixo desse pecado, desse medo do pecado, imagina o poder da graça de Deus, da salvação, o poder daquilo que Jesus fez lá na cruz, que foi muito mais poderoso do que Adão fez. Se nós não pegamos o que Adão fez, eu te chamo hoje a você a se apegar àquilo que Jesus fez. Porque se você dá valor para o que Adão fez, que é o pecado, hoje você valorizar aquilo que Jesus fez, que foi muito mais poderoso, tem muito mais poder, que a graça lá na cruz, por nós, essa graça liberada lá, tem o poder de cobrir multidões de pecado. Então você pode mencionar o tamanho da graça de Deus por nós, o tamanho da graça abundante de Deus por nós, o tamanho dessa graça por você. Você não consegue mencionar, e é por isso que você não pode se contentar, mas você querer viver a vida que Deus tem para você, a vida de Deus, a vida da abundância. É a abundância que está lá em João 10, versículo 10, parte B. Quem tem vida, e vida em abundância, a sua vida para transcender todas as coisas. O quarto mais, que essa palavra nos diz, está aqui em Romanos 5,17. Se pela ofensa de um só homem, e por meio de um só, reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Fala assim comigo: a abundância da graça e o dom da justiça é o que me leva a reinar em vida por meio de Cristo. O que nós podemos reinar? Nós reinamos sobre o quê? Você é presidente, você é governador, você é vereador, vou reinar sobre as pessoas. Não, esse reino não é sobre as pessoas. Esse reino é sobre o poder das trevas, é sobre o poder do diabo, é sobre as potestades. É você ter poder, ter autoridade para reinar, para conduzir, para declarar, para profetizar, para chamar a existência, para comandar todas as coisas. Nós temos poder para chamar a existência. O inimigo muitas vezes se levanta dizendo: não tem jeito para você. O inimigo se levanta dizendo: você está perdido, você nasceu de novo, você está nessa igreja, mas a sua vida não vai funcionar, não vai para frente.
e você se apega, se apropria do seu reino, da sua posição de reino, e fala: cala-te a boca, Satanás, cala-te a tua boca, sai da minha vida, sai da minha casa, sai dos meus pensamentos, cessa agora toda tempestade na minha mente. Você está reinando, porque o dom da graça, porque a graça, o dom da justiça é sobre a sua vida. Você recebeu gratuitamente essa graça, esse poder, e você então agora pode reinar em vida sobre todas as